as irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja sede, Ministério de São Miguel. Quero aqui parabenizar a todos os papais. Que Deus abençoe, dando um dia feliz e abençoado nesse dia de homenagens. Vamos estudar a Palavra de Deus? Estamos estudando essa lição, essa revista nesse trimestre, e hoje é a lição de número 6. Hoje é 9 de agosto de 2020 e o título da lição diz: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. E a verdade prática diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Deus abençoe e tenham todos uma boa aula. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Aqui é o pastor Márcio e estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical online nesse período de pandemia em que nós ainda não podemos retornar às aulas presenciais, temos somente o culto aos domingos às 19 horas presencialmente, mas os demais trabalhos foram suspensos e a escola dominical nós estamos fazendo online para alcançar a todos os irmãos, não perdermos o conteúdo e podermos meditar na palavra. Nós estamos estudando nesse trimestre os livros de Esdras e Neemias. O tema do trimestre: os princípios divinos em tempos de crise. Esses livros de Esdras e Neemias, conforme já disse em outras aulas, foi um período de retorno do povo judeu do cativeiro da Babilônia e um retorno difícil, complicado, onde eles enfrentaram muitos problemas, muitas situações difíceis mesmo, e a situação deles não era boa, e o templo estava destruído, os muros da cidade que era a proteção estavam destruídos, e eles tiveram que reconstruir tudo isso nesta época, nesse retorno, sem condições, enfim, uma época de crise. E nesse período de crise, Deus esteve com eles e as experiências que eles tiveram são importantes para nós nos dias atuais, que também vivemos épocas de crise. Por esse motivo, estamos estudando esses livros de Esdras e Neemias para aproveitar a história deles, não só como conhecimento, mas aplicar a nossa vida prática. Aqui é a escola dominical da igreja sede de São Miguel Paulista e nós temos grande satisfação de dar continuidade nesse estudo. Neste domingo, dia 9 de agosto de 2020, é a lição número 6, cujo título é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É o tema desta lição do domingo. Falei sobre o tema do trimestre e nesse domingo, já na lição 6, vamos falar sobre a reconstrução dos muros. Importante relembrar, nessa introdução da lição, que esse período de Esdras e Neemias, desse retorno da Babilônia, foi após os 70 anos de cativeiro, que Deus, como prometeu, cumpriu, e o povo teve a permissão de retornar à sua terra após esse cativeiro. Mas nós já vimos em aulas passadas que eles não retornaram todas as pessoas, retornou só uma parte, só um grupo, aliás, um grupo bem menor, e retornaram em fases, em 3 etapas. O primeiro grupo, com aproximadamente 50 mil pessoas, retornou sob a liderança de Zorobabel e eles tinham o objetivo de reconstruir o templo. Essas pessoas voltaram e essa reconstrução
demorou 20 anos para ficar pronto. Não porque eles tivessem 20 anos trabalhando, construindo. Houve uma pausa grande de 15 a 16 anos por causa das oposições. Tudo isso a gente já viu em outras aulas. Mas os livros de Esdras e Neemias, principalmente o livro de Esdras, mostra essa etapa desse primeiro grupo de 50 mil com Zorobabel. E eles finalmente reconstroem o templo. E nós já vimos isso nas aulas passadas. Depois, no livro de Esdras, a segunda parte do livro, mostra a vinda do segundo grupo que veio justamente com Esdras. Esdras, o responsável por esses dois livros de Esdras e Neemias, Esdras, ele retorna com um grupo de aproximadamente 17 mil pessoas, e isso depois de 60 anos, quando acabou a reconstrução do templo com Zorobabel, depois de 20 anos do retorno das 50 mil pessoas, e após 20 anos, finalmente eles terminam a reconstrução do templo. Passa-se um período de mais 60 anos e aí retorna o segundo grupo com Esdras, 17 mil pessoas, e com o objetivo específico de restabelecer o culto. Havia o templo, eles já, quando retornaram o culto, quando reconstruíram o templo, eles retornaram o culto, sim, nós vimos isso, que eles retornaram, mas com pouco tempo a coisa meio que desandou, se perdeu, houve alguns problemas, e Esdras, um líder religioso, ele retorna para organizar aquele culto, porque foram 60 anos e começou as coisas não funcionarem bem. Nós vamos ver isso em outras aulas com mais detalhes, mas a coisa não andou bem. Havia o templo, mas o culto houve problemas. E com isso, Esdras retorna após 60 anos. Ele organiza o culto, restabelece o culto ao Senhor da forma correta, com o povo. E aí, um pouco tempo depois, nós temos um terceiro grupo que voltou com Neemias. Esse terceiro grupo tinha o objetivo de reconstruir os muros, porque eles tinham o templo, reconstruíram suas casas, mas não havia segurança. Os muros eram a segurança do povo. E volta Neemias para trabalhar na reconstrução dos muros. E é isso que nós vamos ver. O assunto da aula de hoje, desse domingo, é justamente essa reconstrução que está no livro de Neemias. E já olhando para o capítulo 6, versículo 15, vamos fazer aquela coisa ir de trás para frente, mais ou menos. Essa reconstrução dos muros, conforme diz Esdras, Neemias, capítulo 6, versículo 15, Neemias, o livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15, diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, que era o nome de um dos meses deles, aos 25 de Elu, em 52 dias. Muito rápido, construíram os muros da cidade muito rápido, em 52 dias. Foi algo para eles que estavam em pobreza, em miséria, com oposição dos moradores da terra, várias oposições, com falta de dinheiro, com perigos, com pessoas levantando conversas não verdadeiras, enfim, com muita dificuldade, mas eles, com o grande feito na liderança de Neemias, eles reconstroem os muros em 52 dias. Foi, eu diria, um milagre de Deus. Na liderança de Neemias, 52 dias, algo grandioso. E esta reconstrução só foi possível com o despertamento daquele povo, com o despertamento de Neemias e, obviamente, com a ajuda, a direção de Deus, com pessoas que estavam engajadas, envolvidas nesse trabalho, na obra de Deus. E por isso que nós vamos, na lição de hoje, falar sobre essa reconstrução que foi dessa forma, em 52 dias, sem dinheiro, sem condição, sem proteção, com gente se opondo, trabalhando contra. E como eles conseguiram uma vitória tão grande? Esse sucesso é um projeto de Deus,
é um projeto na vida deles que teve sucesso. E nós vamos ver justamente como ter sucesso num projeto dirigido por Deus, como podemos ter alguns pontos, né? Não dá para ver tudo, mas pelo menos alguns itens que nós podemos tirar como lição dessa reconstrução dos muros nesse tempo de crise. E nós podemos começar justamente pelo Neemias, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, um primeiro segredo para ter sucesso no projeto, na obra de Deus, ou mesmo sucesso na nossa vida, em qualquer área, tomando por base essa lição da reconstrução dos muros, dessa forma, 52 dias, tão rápido, uma vitória tão grande. Primeiro, nesses versículos, nós vemos que antes de começar qualquer coisa, a gente precisa saber qual a necessidade ou o motivo. Tem que ter claro o porquê se fazer algo. Porque as pessoas às vezes fazem as coisas, começam projetos, começam atividades, ou na casa de Deus, ou mesmo na sua vida pessoal, mas começam sem nem saber porquê. Simplesmente começa uma coisa, começa outra e sai fazendo sem um motivo para aquilo. E nesses versículos diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias trabalhando lá na fortaleza, lá na sede do governo persa, ele estava no palácio, estava com tudo bem para ele. Ele não estava em Jerusalém, ele não havia voltado, ele estava com a sua vida estruturada. Ele não tinha, como a gente pensa, nenhum motivo para arrumar dor de cabeça para ele. Só que ele teve notícias de que o povo lá na terra, o seu povo, os seus conterrâneos, a sua nação, estava em miséria, estava em desespero, estava em desprezo, estava os muros fendidos, ou seja, não havia segurança, e eles eram vítimas até de roubos, de ataques, não prosperavam, e toda a sua vida não progredia do seu povo, porque não tinha os muros que, conforme já disse, era a segurança, era o que garantia a eles a segurança. Então, se eles não tinham segurança, eles não tinham condições de prosperar. E mesmo o desenvolvimento deles não havia. E Neemias ouve essa notícia e ele se condói com isso, ele sente essa necessidade. Para se propor a um projeto, a primeira coisa, conforme eu disse, é saber qual a necessidade ou motivo, o porquê estamos envolvidos em algo. E nesse caso, Neemias, ele sabia o motivo, ele teve a informação, era a miséria do povo. Uma coisa importante a ver aqui num servo de Deus é justamente a preocupação com o povo de Deus e as coisas de Deus. Veja o que motivou ele a se envolver. Conforme eu disse, ele, pela sua vida pessoal, ele não tinha motivo nenhum do lado pessoal dele para se envolver nessa reconstrução, para viajar, sair da sede do império, ir até um lugar pobre, um lugar miserável, para trabalhar, para enfrentar desconfianças, oposições, para gastar o seu tempo. Ele estava num lugar bom, numa posição boa, lá como copeiro do rei, e ele não tinha o porquê ele pessoalmente se envolver, mas ele viu o povo em miséria. É importante a gente ver que aqueles que têm compromisso com Deus, eles entendem a necessidade do povo de Deus. Nós, na igreja, na obra de Deus, nós devemos saber o porquê estamos trabalhando. E esse motivo deve ser principalmente as pessoas.
o bem das pessoas, não o nosso bem. Perceba que Neemias, o que motivou Neemias? Não foi interesse pessoal, não foi para crescer, não foi para se beneficiar, foi sentir a miséria do povo, dos seus conterrâneos, do povo de Deus. E ele busca a Deus e quer se envolver nessa obra justamente por sentir a miséria do povo. Muitas pessoas se envolvem em projetos, em coisas na obra de Deus, ou mesmo na sua vida pessoal, por interesses mesquinhos, interesses, ganância, interesses pessoais. E na obra de Deus isso não há progresso nisso. Pode em algum momento ou outro a pessoa conseguir uma coisa ou outra, mas isso vai cair, isso não sobrevive. Por quê? Porque a obra de Deus é cuidada por Deus. E Deus, Ele está de olho no envolvimento das pessoas e Ele não vai deixar que as coisas corram dessa forma. Nós estamos vivendo nessa época de pandemia e justamente agora, nesse fim de semana, nosso país passou de 100 mil mortes pela Covid-19. 100 mil mortes. E é impressionante, eu estou falando sobre isso aqui, porque é de doer o coração como o povo brasileiro reage a isso, ou melhor, não reage a isso. E pior ainda, a indiferença até dos crentes, das igrejas, das pessoas que se dizem amar o povo, amar a Deus. Chegamos a 100 mil mortes e muitas pessoas, até governantes, fazem brincadeiras. Não manifestam, não tem uma palavra sincera de condolências, de sentimentos. Simplesmente, muitas pessoas estão preocupadas com política e discutem ou de um lado ou de outro e usam essas coisas, a situação de crise que vivemos, para defender ou um lado ou outro. Mas esquecem do principal, são as vidas das pessoas. Fala-se na igreja que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E 100 mil almas não vale nada. É simplesmente uma disputa política. É de doer o coração ver a postura das pessoas, a postura do governo, a postura das lideranças religiosas, a postura dos crentes e a postura do povo como um todo. As pessoas não estão se importando com a morte das pessoas e simplesmente buscam partidos ou lados para brigar, para disputar e com mentiras. E surgem muitas mentiras, as famosas fake news, dizendo as mais diversas coisas. É impressionante e ninguém está preocupado com o sofrimento, com almas, com pessoas, muitas delas morrendo sem Cristo, morrendo sem a salvação. Porque pior ainda que morrer é morrer sem Cristo. E não está se preocupando, muitas pessoas, não estou dizendo todas, mas muitas não se estão preocupadas na salvação, em quem está perdendo por sem Cristo. Não, simplesmente é uma disputa política. Ou simplesmente um pensamento econômico e as pessoas não se importam. O importante é a economia, como está, como não está. A indiferença é algo que está a cada dia mais e mais patente. Já vinha antes, essa pandemia deixou mais claro como a vida humana perdeu o valor na mente e no coração das pessoas. Quando nós vemos esse texto, nós vemos que Neemias, ele deixou tudo e se arriscou para ir ajudar o seu povo. Que nós, no nosso trabalho na igreja, que nosso foco em qualquer área, em qualquer atividade, em qualquer cargo, em qualquer função, em qualquer tarefa, que seja não por política, por grupos, por gostar de um e não gostar do outro, por querer beneficiar um ou prejudicar outro, ou por querer aparecer. Nada disso deve ser o nosso foco. A obra de Deus deve ser por amor às pessoas.
única e exclusivamente pelo amor às almas que precisam do Evangelho. Nós devemos nos engajar na obra de Deus e tudo o que façamos, ou na pregação, na música, na organização, nos grupos, no trabalho de recepção da igreja, na ida aos cultos, tudo tem que ter um único objetivo, é buscar as almas, é pensar na vida das pessoas, nas pessoas que carecem. Obviamente, todas as pessoas vão morrer. Se Cristo não voltar, enquanto Cristo não voltar, as pessoas vão morrer. Mas o principal nisso tudo é que essas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, pelo perdão de Deus. E nós precisamos focar a nossa mente, o nosso agir, o nosso ato, a nossa palavra no alcançar as pessoas, alcançá-las de uma forma ou de outra, qualquer que seja, em todos os nossos projetos deve ser guiado pelo amor às pessoas. Que nós possamos ter o mesmo sentimento que Neemias teve. E Neemias, movido por esse sentimento, então ele vai a Jerusalém. Antes disso, de ir, obviamente, como ele estava lá na sede do Império, na Pérsia, ele precisava de permissão. E ele não saiu afoito, mesmo com as boas intenções, mas ele primeiro tomou decisões conscientes e pensadas. Isso é um segundo fator para os projetos. Nós devemos tomar decisões conscientes e pensadas. Em Neemias capítulo 1, versículo 4, a primeira parte diz: sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Por que eu destaco esse texto? Ele sentiu a dor, mas ele não saiu fazendo e acontecendo e largando tudo. Mesmo com sofrimento, com o coração apertado, mas por alguns dias ele buscou a Deus e passaram-se alguns dias para a Deus ir trabalhando, para Deus ir abrindo as portas, para ele pensar, para ele analisar. Então as decisões, o que fazer? Primeiro ele sentiu a dor, mas ele não simplesmente agiu. Ele começou a meditar no assunto, a pensar. Nós nos projetos devemos pensar. Não haja por impulso, não faça as coisas como diz popularmente, o que dá na telha. Primeiro, analise, pense, reflita, mesmo que isso, conforme foi com Neemias, sentei-me, chorei e lamentei. Foram dias de sofrimento, mas não adiantava a afobação para resolver, porque não ia resolver nada. Alguns dias para analisar, para pensar. É importante tomar decisões conscientes e pensadas. E nesse versículo 4, ainda um segundo fator é para tomar essas decisões conscientes, pensadas, nós devemos buscar orientação e aprovação divina. A segunda parte do versículo 4 diz: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Percebe que ele buscou a Deus. Então, é a soma do pensamento, do agir, mas agir com calma, refletindo, tomando as ações não por impulso, nunca por impulso, mas se envolver em projetos pensados, mas além de pensados, com orientação e aprovação de Deus. É buscar a Deus, é orar, é clamar ao Senhor, é buscar a Ele, com a orientação de Deus. Deus vai abrir portas. Para toda situação, eu creio que Deus vai nos conduzir. Porque nós não temos as respostas para tudo, nós não sabemos o que fazer na maioria das situações, mas Deus sabe o que é melhor. E o que nós devemos fazer? Ir refletindo, fazendo as coisas de forma pensada. Não é a afobação, mas é buscando orientação a Deus, e na hora certa Deus dará a resposta, dará o caminho. Outra coisa, no capítulo 2, nos versículos 1 a 5, nós vemos que
Neemias buscou a aprovação e apoio dos superiores. Quem era o superior dele? Era o rei da Pérsia. E ele estava trabalhando para o rei. Nesse capítulo 2, dos versículos 1 a 5, nós vemos que Neemias estava servindo o rei, e aí o rei viu o rosto triste dele e perguntou, e Neemias, com muito receio, expressou ao rei a sua preocupação, o motivo daquilo tudo. E o rei falou assim, mas o que você quer de mim? E Neemias falou, eu quero ir ajudar o meu povo. Percebe então que ele, de novo, ele não largou tudo, ele falou assim, ele não tem aquela, eu sou um servo de Deus e o povo de Deus é a obra de Deus e é o seguinte, eu estou saindo e vou agora para a obra de Deus e largar tudo. Não, ele pensou, buscou a orientação de Deus e falou com o rei, que não era nem servo de Deus. O rei era o rei da Pérsia, pagão, mas mesmo assim ele só saiu de lá com a aprovação do rei. O que acontece? O rei deu aprovação porque o rei era crente? Não. Mas aquele que é guiado por Deus, ele faz as coisas direito, faz a coisa certa. E ele saiu com a aprovação, com a permissão do rei, para de forma tranquila, em paz, poder trabalhar nesse projeto. Não se faz as coisas, cada um do jeito que vem na cabeça. Não faça as coisas na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na igreja, sem a permissão, sem conversar, sem o planejamento, sem, enfim, ter a aprovação dos que estão à frente, dos que estão na liderança. Porque você se torna um rebelde e as coisas não dão certo. Não brigue com o teu pastor e sai fazendo o que você bem entende. Não faça isso. E achando, não, é porque eu sei o que é melhor. Faça tudo na bênção do seu dirigente, do seu líder, do seu pastor, do líder do seu grupo. Faça as coisas, obedeça a hierarquia, obedeça as pessoas, busque a aprovação, mostre a sua necessidade, os teus projetos, porque se é guiado por Deus, se é na direção de Deus, Deus vai abrindo o coração. Pode ter certeza que porque Deus não é barrado por ninguém nem por nada. Mas nós precisamos fazer as coisas conforme Deus vai abrindo as portas. Veja no Novo Testamento, tanto Pedro quanto Paulo, nos seus escritos, eles deixam claro para nós obedecermos às autoridades. E eles serviam autoridades infiéis, mas mesmo assim eles disseram, sejam sujeitos às autoridades. Nós devemos ter esse cuidado, não adianta querer brigar com tudo e com todos, porque você acha que está na direção de Deus. Você pode estar na direção de Deus e a confirmação disso é Deus abrindo as portas. Não é com rebeldia que você vai conseguir as coisas e muito menos a ajuda e a vitória de Deus. Não, rebeldia nunca teve aprovação de Deus. Um outro ponto é ter um planejamento, um projeto claro e pensado do que vai se fazer. Em Neemias capítulo 2, nos versículos 6 a 8, diz assim: Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Percebe que o rei queria tempo, queria um cronograma, e ele tinha, Neemias tinha. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ou seja, Neemias pensou nas permissões, nas liberações de documentos, na prefeitura, no governo. Ele não ia sair de qualquer jeito, ele pensou até na parte burocrática. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim.
Percebe que ele se preocupou também então com o material, que precisava providenciar material, e ele pediu esse material e Deus proveu isso, Deus tocou no coração do rei. Mas tudo isso, quando o rei perguntou, percebe que Neemias tinha tudo na ponta da língua. Tinha resposta para o tempo, tinha resposta para a parte de permissões, tinha resposta para a parte de materiais. Tudo isso ele já tinha pensado, porque antes ele teve tempo, ele analisou e ele chegou então com um planejamento. Não se faz nenhuma obra assim sem planejamento, sem pensar, sem se organizar, sem ver o que é necessário. Não é pensar, vamos fazer um trabalho na igreja e aí simplesmente marcar a data e sair fazendo. Não vai dar certo. Você pode ter a melhor das intenções, mas sem planejamento não funciona. Outra coisa, ele enfrentou opositores. No capítulo 2 e os sequentes, nós vemos oposição de várias pessoas. E nós vamos ver em aulas sequentes, nas próximas aulas, como ele enfrentou esses opositores. E não foi com briga, não foi na violência, mas saiba que todo o projeto, nós já vimos isso lá na reconstrução do templo, na aula que falamos sobre a reconstrução do templo, e na reconstrução dos muros também teve opositores. Mas ele foi vitorioso. Em 52 dias ele reconstruiu mesmo com oposição. E nós vamos aprender isso em próximas aulas, como lidar com a oposição, com pessoas que dificultam as coisas. Outra coisa é, a teoria é diferente da prática. Normalmente os projetos são lindos, maravilhosos na cabeça da gente, mas na hora de praticar as coisas são muito diferentes. E o que ele fez? Então ele avaliou a real situação. Lá no capítulo 2, nos versículos 11 a 16, nós vemos que Neemias chegou em Jerusalém e por 3 dias ele e pouquíssimos homens com ele deram a volta na cidade e viram toda a situação. Ele foi sondar, olhar certinho. Primeiro ele tinha notícias de como o povo estava, mas ele não chegou lá com a carta do rei dizendo, olha, eu vim, vou resolver, deixa comigo, que agora é comigo. Não, ele chegou 3 dias, nem se identificou, não falou nada, chegou quietinho e foi analisar tudo, verificar, ver cada situação, como estava, os muros. Ele rodeou tudo bem com calma, porque uma coisa é saber que havia um problema, outra, bem diferente, é como resolver esse problema. E era isso que ele passou a fazer. Avaliado a situação, tendo visto o que precisava ser feito, ele então conseguia saber melhor como trabalhar. E assim ele passou para a próxima etapa, que é motivar as pessoas. Veja no capítulo 2, versículos 17 e 18, diz o seguinte: então lhes disse, Neemias falou para o povo, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Percebe primeiro que ele chamou a atenção das pessoas do sofrimento que eles estavam vivendo. É óbvio que eles estavam sentindo isso na pele, mas às vezes isso precisa ser comentado, debatido, porque as pessoas se acostumam com a situação, acostumam com o seu estado e nem percebem, passam a nem perceber o quão a necessidade que elas têm. Versículo 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Olha só como ele motivou. E é o importante, num projeto a gente não faz nada sozinho. Na obra de Deus não se faz nada sozinho. Ninguém bate no peito e fala, deixa comigo. A gente precisa um dos outros. E para isso você precisa motivar as pessoas que estão ao seu lado. E como ele fez? De 2 formas. Perceba que ele mostrou o sofrimento que as pessoas estavam, mas não adianta só mostrar as coisas ruins. Mas ele mostrou também, por outro lado,
como Deus estava abençoando, como Deus foi favorável a ele, como trabalhou com o rei. Então ele falou assim, olha, sofrimento é um motivo, mas Deus está conosco, Deus já está abençoando, Deus me trouxe aqui. Ele juntou as duas coisas, a necessidade com a obra de Deus, com a forma como Deus estava trabalhando, para motivar, para dizer, vocês, primeiro, por que vocês precisam estar motivados? Motivar é ter motivo para fazer alguma coisa, porque vocês têm uma necessidade. E segundo, porque Deus está conosco. Não adianta só criticar as pessoas, reclamar e falar das pessoas que não ajudam. Não adianta na obra de Deus, em qualquer projeto que você está fazendo, simplesmente criticar e falar as pessoas não ajudam, ninguém se compromete, e como que as coisas vão, e como é que vai desenvolver, o povo é folgado, o povo não é comprometido. Nós precisamos motivar mostrando necessidade, mas mostrando que Deus está conosco. Olha a palavra de incentivo, de reforço a eles, dizendo, olha, a mão do meu Deus me foi favorável, Deus está conosco, vamos lá, vamos enfrentar essa situação. Está complicado, está com sofrimento, mas Deus está conosco. Isso aqui, ó, junta as duas coisas e nós vamos conseguir. É motivar as pessoas. Ele não chegou lá só criticando e dizendo, vocês são mole, vocês passam os anos aqui e ninguém faz nada, vocês são fracos, vocês deveriam ter resolvido isso, precisou eu vir aqui. Nada disso, nem criticou eles de forma nenhuma. O que ele fez? Deixou claro, ele não escondeu as coisas, ele não disse só simplesmente que Deus estava e é vitória, 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 porque já receba, não é só isso. Ele deixou claro que eles estavam numa situação terrível, mas ele deixou claro que Deus tinha solução e Deus estava trabalhando, que era um projeto de Deus. É a clareza nas coisas, motivar as pessoas, deixar as coisas claro, a necessidade, e deixar claro para as pessoas que Deus tem um projeto para resolver. Nós devemos, em qualquer atividade, nos projetos na casa de Deus, motivar, incentivar as pessoas. Não é elogiar falsamente, não é isso que ele fez. Percebe? Ele não fez isso, ele não ficou elogiando vocês também, ao invés de criticar, mas também ficar, vocês são maravilhosos, vocês são lindos, vocês são fofos, vocês são isso, aquilo, porque não era verdade, estavam em miséria, não adianta falar, olha, vocês vão vencer porque vocês são fortes. Ele não disse isso, ele falou, vocês estão em miséria. Mas ele não culpou eles, ele disse simplesmente, olha, a situação é complicada, mas nós temos um Deus que pode trabalhar conosco. Veja que Deus trabalhou com Neemias de uma forma inteligente, incentivando as pessoas, motivando. Ainda, ele trabalhou de forma organizada. A organização na execução do projeto. No capítulo 3, nós vemos que ele dividiu a reconstrução, na construção dos muros, ele dividiu o muro em pedaços, em partes, né? E cada parte ele colocou as famílias, colocou as pessoas, organizou os grupos, quem ia trabalhar. Ele não saiu falando, então, pessoal, vamos, sai construindo aí, cada um vê onde... Não, ele mesmo disse, olha, daqui de tal lugar a tal lugar vai a família tal, de tal lugar vai tal. Ele organizou todo o trabalho, ele fez essa direção. Os trabalhos, a obra de Deus não é um negócio só, nós temos fé, nós cremos em Deus, sim, mas não é só fé e seja o que Deus quiser. Não. Para se fazer um trabalho, para se trabalhar na obra de Deus, precisa ter organização. Dá trabalho. Exige que se pense, exige que se dedique um tempo, exige que se programe, exige que seja organizado, que haja liderança, que essa liderança seja obedecida, que as pessoas, cada um se envolva. É duro quando na igreja as pessoas querem cada um fazer as coisas da sua cabeça, da sua forma. Não funciona assim, isso é desorganização. Não é você chegar e falar assim, não, eu quero fazer isso e é do meu jeito, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que tem que ser dessa forma e eu só quero fazer assim, a forma e aonde você quer trabalhar. Não, por isso que há pastores, por isso que há líderes de departamento, por isso que há liderança, para
organizar. E Deus vai capacitando as pessoas para alocar todos no trabalho no tempo certo, da forma certa e as pessoas no lugar certo. E para isso Deus estabeleceu a sua liderança, a organização. Não é cada um fazer da sua forma, cada um escolher e dizer eu quero assim, se não for do meu jeito não vai. Se cada um for trabalhar desse jeito, nada acontece na igreja, nada. A organização implica em obediência, em sujeição, em se doar de forma espontânea para o trabalho. Outra coisa é, obviamente, a justiça e a união entre as pessoas. É liderança ter justiça e promover a união das pessoas. E esse é algo que eles enfrentaram o problema lá em disputas entre ricos e pobres. Havia algumas situações que causavam sofrimento e causavam desunião, e isso foi enfrentado. Na nossa lição de hoje nós não vamos focar isso. Há outra lição mais à frente, nós vamos falar sobre a promoção da união do povo, e essa união era justamente para resolver problemas de injustiça, problemas, porque nós somos diferentes e há diferentes as opiniões, há diferentes as formas de agir, e Deus trabalha e tem a correção para isso. E nós precisamos nos submeter, nós precisamos corrigir isso. Temos que ser sensíveis à direção de Deus. Mas isso nós vamos ver em uma outra aula mais à frente. E também manter o alvo no projeto, não se dispersar. No capítulo 6, versículos 2 a 3, diz o seguinte: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Esses Sambalate e Gesem eram opositores. E eles falaram, vem para uma festinha aqui, vem aqui, vamos nos congregar, vamos nos reunir. Vocês estão trabalhando demais, dá um tempinho aí, vem aqui para a gente conversar um pouquinho. Só que ele percebeu que havia maldade nisso. E veja que o versículo 3... E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Veja que Neemias não ficou, mesmo sabendo que havia maldade, que havia má intenção, ele não ficou provocando, nem agredindo, nem brigando. O que ele fez? Ele manteve o alvo no projeto, o foco no projeto. A resposta dele é: estou numa grande obra, estou fazendo uma grande obra. É esse o foco no projeto, o foco no que está sendo feito. Muitas pessoas não chegam a lugar nenhum porque começam muitas coisas ao mesmo tempo, cada hora faz um negócio e nada chega ao fim, e a pessoa enjoa rápido, passa para outra coisa e fica tudo no meio do caminho, nada fica pronto, nada é concluído e não se consegue nada. Não é promover 1001 trabalhos e chamar a igreja e fazer festa e auê que isso vai encher a igreja e alcançar as pessoas. O que nós precisamos é ter um projeto da parte de Deus, trabalhar nisso, trabalhar na obra de Deus com foco, alvo, manter, firmes as energias, o trabalho, tudo na obra de Deus, manter a concentração, a organização, e não ficar disperso e cada hora fazendo uma coisa, começa a outra. Ninguém chega a lugar nenhum. Vamos organizar, vamos fazer tudo, mas com o coração voltado para os projetos que Deus colocou no coração, focado no que temos a fazer. Olha, por exemplo, ultimamente nós voltamos aos cultos presenciais, aos domingos à noite, no nosso ministério, aqui na sede. Então, se esse é o trabalho, o que nós devemos fazer agora? É focar a nossa energia, o nosso trabalho, a nossa preocupação, as nossas orações, todos os esforços, tudo, para que cada um desses cultos seja o melhor de todos.
para que seja oferecido o melhor, para que as almas sejam alcançadas, para que corações sejam transformados, para que vidas sejam edificadas. É buscar e focar tudo nesse trabalho. Se você é chamado pelo pastor da igreja, pela liderança, para uma atividade, foque no projeto que você foi chamado. Não fique buscando uma coisa e outra e aí inventando 1001 outra coisa. Às vezes as pessoas têm 1 milhão de planos, mas não chegam a lugar nenhum. O que às vezes, a maioria das vezes, basta ter um plano, mas um plano que você esteja focado e pegue do início, meio e vá até o fim, para ter vitória. Um passo de cada vez e concentre suas energias, seu trabalho, seu pensamento, tudo no projeto de Deus e no que Deus tem lhe concedido, encarregado, e Deus vai dar vitória. E com tudo isso, nós voltamos lá no Neemias 6:15, onde diz: acabou-se, pois, com tudo isso, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. 52 dias com tudo que tinha de difícil, com todas as oposições, com a falta de dinheiro, com a falta de segurança, mas tiveram vitória e reconstruíram os muros. O projeto de Deus foi concluído com a obra deles. Nós precisamos concluir as coisas que Deus coloca na nossa mão para fazer, para trabalhar. E para isso, vamos seguir o exemplo de Neemias. E ele não ficou reclamando de falta de condições, nem isso, nem naquilo outro. Nós já vimos, ele arregaçou as mangas e mãos à obra. E principalmente, isso é muito importante a gente lembrar, ele estava lá no palácio, na riqueza, na tranquilidade, com seu emprego garantido, no luxo, e tudo bem. Mas ele enfrentou tudo isso, toda essa situação, por amor ao seu povo. Vamos trabalhar na obra de Deus por amor às almas, por amor às vidas, por amor à obra de Deus, por amor ao nosso Deus. Isso deve ser o foco, deve ser o que norteia o nosso trabalho, as nossas ações. É puramente o amor a Deus e o amor à obra de Deus e às almas. É isso que tem que ser o motivo, a razão de tudo que fazemos. Esqueça todos os motivos mesquinhos, particulares, pessoais, ou de amiguinhos, ou de grupinhos. Esqueça tudo isso e foque unicamente no amor a Deus e no amor às almas desse mundo que carecem do Evangelho. Vamos trabalhar na obra de Deus. Neemias reconstruiu os muros em 52 dias. Muitas coisas Deus pode fazer através de nós na obra. Simplesmente nos coloquemos à disposição dele. Agora vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais uma vez poder meditar na Tua Palavra e mais uma lição da Escola Dominical. Te agradeço por todas as pessoas que estão assistindo. Peço que esta aula alcance a vida delas, que elas possam, Senhor, todas, inclusive eu, todos nós, trabalharmos por amor às almas, por amor a Ti e, Senhor, sermos vitoriosos nos projetos, na Tua obra, no Teu trabalho e mesmo na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso emprego. Que o Senhor esteja em primeiro lugar e que o bem, Senhor, a necessidade das pessoas, o amor pelas pessoas seja a principal razão de tudo que fazemos, da nossa existência. Senhor Deus, guarda, protege. Como sempre tenho pedido, eu te peço, meu Deus, que também vem com ajuda, a cura, às pessoas que estão agora enfrentando dificuldades, enfrentando enfermidades, enfrentando também problemas financeiros, de trabalho, tanto desespero, tantas situações complicadas. Eu entrego a vida de todos em Tuas mãos. Tudo isso, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e
uma última fala de um feliz Dia dos Pais a todos, irmãos. Eu sou pai, sei que vários pais estão assistindo, tenho meu pai, e eu quero desejar a todos os pais as bênçãos de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. É de todo o coração que eu desejo e peço a Deus. Amém? Parabéns aos pais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.